Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre os casais tóxicos em novelas mexicanas. É o que mais tem. Então eu escolhi 5 casais para comentar com vocês. Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unicef. Novela mexicana, né? Tem aqueles casais que são tóxicos, aqueles que a gente passa o pano, né? E aqueles que a gente não engole. Então agora eu vou começar sobre a novela O que a Vida Me Roubou, que é a Montserrat e o Alejandro, né? Que a Montserrat é apaixonada pelo José Luiz. Aí aparece o Alejandro, que é o novo rico, e acaba casando com a Montserrat para pagar as dívidas da família. A Montserrat não quer nada com ele, ele acaba violentando a Montserrat, os maus tratos dele, o ciúme. E depois, quando a Montserrat já está apaixonada por ele, ele descobre que o José Luiz é o capataz, que se transformou no capataz da fazenda dele. Ele acha que o filho que a Montserrat está esperando não é dele. Joga a Montserrat para a casa dos pais e larga ela lá. E aí você vai ver o quanto que a Montserrat vai sofrer. Inclusive até o próprio pai dela, o Lauro, acaba morrendo. E depois, mesmo assim, ela desculpa. O Alessandro leva o teste de DNA para o Alessandro. E depois, né, na segunda fase da novela, né, quando o Alessandro sofre um acidente, que ela acha que o Alessandro morreu, que ela vai casar com o José Luiz, que é outro que mudou de personalidade, porque ficou com dinheiro, quer ser dono da Montserrat. Só que aí, quando a Montserrat descobre que o Alessandro resolve ficar com ele, e ela descobre que está grávida, o que o Alejandro faz? Diz para ela abortar. Mas mesmo assim, né, a gente torce pelo Alessandro e pela Montserrat, porque eles têm muita química. Como a gente diz, a gente passa o pano nas coisas erradas que o Alessandro fez. A gente torce pelo casal. E tem a novela Cabo. Só que essa novela é recente. É de 2022. E você vê que é a história, né, da Sofia, uma moça. Ela acredita que está casando com o Alejandro, e não é o Alejandro, é o Eduardo. Esse Eduardo, ele quer tudo o que esse Alejandro quer e planeja um acidente no jatinho. Por isso que ele quer casar com essa Sofia. E depois, quando esse Alejandro é dado como morto, essa Sofia descobre que ela não casou com o Alessandro. Que ela casou foi com o Eduardo. Só que aí depois ela acaba contando tudo, né, para esse Alejandro, né? Só que aí esse Alejandro, ele é meio, como é que se fala? Meio tóxico. Ele não acredita muito nessa Sofia. E esse Alessandro ainda tem a Isabela, que fica atrás dele. Então ele tem ciúme das outras pessoas com a Sofia, mas ele não acha que a Sofia não pode ter ciúme dele com a Isabela. A Isabela não larga do pé dele de jeito nenhum. E aí o irmão arma com a irmã da Sofia um plano para ela botar umas gotinhas na bebida da Sofia, e a Sofia cai dura na cama. E nisso esse Eduardo deita na cama, nisso chega o Alejandro, pega os dois, enfia a porrada no irmão, que é irmão de criação, e põe a Sofia na rua de camisola, onde ela é encontrada pelo Miguel, que é um dos sócios da empresa e que sempre esteve interessado na Sofia. Então ele leva a Sofia, acode a Sofia. E a Sofia é muito humilhada. A Sofia é humilhada por toda a família e esse Alejandro não faz nada. Fora os ciúmes que ele tem, tudo ele duvida dela. Agora, a Isabela pode estar do lado dele, né? Não tem problema, só falta sentar no colo dele, agarrar ele, fazer tudo, ele acredita. Ele só vai acreditar na esposa, praticamente, quando vai se descobrir tudo. É que ele vai entender o que aconteceu. Quer dizer, a Sofia é duvidada, é humilhada a novela inteira. E aí, no final, ele chega do nada,
depois que ela resolve ficar sozinha, tá lá com o pai, no restaurante, porque ela herdou o dinheiro, né, desse Miguel que deixou tudo pra ela. Ele não tinha família, ele gostava dela, mas ele morreu do coração. Eu achei que ela tinha que ter ficado com ele. E aí aparece o Alejandro e pede pra fazer as pazes e ela fica. O que eu não gostei. Pra esse casal, eu não passei o pano. Eu não gostei, eu detestei, tá? Sofia e Alejandro. Achei esse Alejandro um chato, um mala. Ele é tóxico demais e assim, eu não gostei do casal. Pra mim, ou ela tinha que ficar sozinha, ou então esse Miguel não tinha que ter morrido. Agora, com esse Alessandro, ela não poderia, essa Sofia não poderia ter ficado. E temos aqui Não Podia Amar, né? Que vai contar a história da Ana Paula, do Miguel e da tia Rosaura. Essa tia toma conta dele, só que essa tia não quer trabalhar. Então, Ana Paula tem que trabalhar para sustentar a família. Num belo dia, ela vai ser convidada para ser fisioterapeuta na Fazenda do Forte, aonde mora o Rogério. Só que esse Rogério, ele trata todo mundo a chicote, gritando, berrando. Então, Ana Paula toma um susto, mas ela precisa do dinheiro. Então, ela tenta modificar as coisas. Só que aí, ela conhece um engenheiro, o Gustavo. Então, ela não quer mais voltar para trabalhar como fisioterapeuta. Só que aí, a tia dela, a Rosaura e esse Bruno, armam um esquema para sumir, para dizer que esse Gustavo morreu. Para essa Ana Paula voltar a trabalhar. E qual é a proposta que esse Rogério faz para essa Ana Paula? Para eles se casarem durante o ano, para ele ajudar ela. Só que aí, você vê as maldades que ele faz, ele trata todo mundo a chicotada. Inclusive, briga com a Ana Paula, ele dá uma surra no menino. E aí a Ana Paula foge. Ela reencontra, né, o Gustavo. Só que aí ela é obrigada a voltar. E quando ela chega em casa, o Rogério botou grade na casa inteira para ela não fugir. Só que aí você vai vendo, né, que ele vai modificando, porque o casal realmente teria que ser Ana Paula e Gustavo. Só que não teve química. Então o que eles tentaram fazer? Humanizar o Rogério. Para tentar ficar, só que o Rogério já tinha feito um monte de coisa errada, porque isso fazia parte do papel do personagem. Foi ele que ajudou a piorar o acidente que o irmão dela sofreu, para ter mais coisas em cima dele, para depender mais desse Rogério. Então, só que depois ela descobre tudo o que ele fez, mas mesmo assim ela deixa para lá, entendeu? E a gente acaba também deixando para lá, porque esse Gustavo acaba se tornando um personagem chato, né? Então a gente acaba até torcendo pelo vilão, que é no caso, o vilão que vira o mocinho, porque o Rogério, a gente acaba torcendo até pelo Rogério. E todas as coisas erradas que ele fez, todos os abusos, tudo que ele fez de errado, a gente acaba desculpando e torcendo para Ana Paula ficar com ele. Que é uma coisa errada, né? Mas a gente torce. Então é o casal que a gente passa o pano. E tem a novela Esmeralda, que é aquela clássica novela, né? Que a Esmeralda é aquela moça cega que houve as trocas dos bebês, que ela foi acabando sendo criada pela parteira. E quem ficou no lugar dela foi o outro que perdeu a mãe. Então você vai ver, depois passam uns anos, a Esmeralda vai conhecer o José Armando. E aí você vê os dois se envolvendo, os dois se gostando, e aí ele quer ficar com ela, só que só a mãe, a Branca, que quer. O pai não aceita. Onde se viu o filho casar com uma cega? E o que ele faz? Quando esse José Armando vai viajar para procurar um emprego, ele joga a Esmeralda lá no consultório da casa do Lúcio, porque esse Lúcio é apaixonado pela Esmeralda. O que esse Lúcio faz? Empurra a Esmeralda acaba desmaiando de susto e acaba dormindo. Só que esse Lúcio faz a Esmeralda acreditar que teve alguma coisa com ela. E depois disso, o que acontece? A Esmeralda fica grávida. E qual é a primeira coisa que ela pensa? O filho é de quem? Do Lúcio ou do José Armando? Então ela quer fugir do José Armando. Só que aí quando ela chega e conta pro José Armando, ele não quer mais ficar com ela. Ele diz, como é que eu vou ficar com você sem saber se o filho que você tá esperando é meu ou é de outra pessoa? Até se fosse do Lúcio, ela seria um estupro, uma violência que ela teria sofrido. Ela não saiu com o Lúcio porque ela quis. Que no caso nem aconteceu nada.
Então ele vai embora, larga ela, depois ela descobre que a Branca é que é a mãe dela, depois ela vai para a cidade, tem o filho, ela opera, conhece o médico que ajuda ela, que opera ela. E esse José Armando arruma outra. Ele duvida de tudo. Só no final da novela, quando ele descobrir que realmente, quando esse Lúcio faz operação plástica e depois que esse Lúcio morre do coração, tá passando mal, e vai contar para esse José Armando, porque ele é médico, que ele nunca encostou a mão na Esmeralda, que o filho é dele, aí que ele vai dar chilique. Não vai querer que a Esmeralda case com o médico, vai começar a passar mal. Entendeu? Assim, eu não gostei. Apesar do casal ter uma química tremenda, o Fernando Colunga, eu amar, eu não passo o pano para esse casal. No caso, o médico também errou. Esse Álvaro teve algumas mentiras que ele fez, mas foi muito menos do que esse José Armando. E aí vai ser certo que é uma novela antiga. Por ser uma novela antiga, talvez eles tenham ficado juntos justamente por causa disso. Porque não tem como um homem tão tóxico, que duvida tanto da Esmeralda, uma mulher cega, entendeu? Continuar com ela. Então, eu nessa novela, eu não passo pano. Apesar de ser um clássico, ter sido um maior sucesso, eu não gosto. Do casal, tá? Não é da novela, não. E tem Passion e Poder, que conta a história do Arturo e do Eládio, que eram amigos, depois viraram rivais nos negócios e no amor. Porque o Arturo ia casar com a Júlia. Só que ele engravidou uma mulher. Então o que ele fez? Ele largou a Júlia e foi assumir o filho. E o que a Júlia fez? Se casou com o Eládio, porque o Eládio sempre foi apaixonado por ela. Só que ao invés dela ter tido alguma coisa com ele, ela não quis ter no dia de noite de núpcias. O que fez o Eládio? Estuprou a Júlia. E ficaram anos sem ter nada. Então o Eládio maltratou ela, duvidava que o filho que ela tinha fosse dele. Ele teve caso com uma mulher, teve um filho com outra, e brigavam muito. Até que esse Arturo aparece, porque a primeira esposa dele, que ele casou, morreu de parto. Então ele casou com outra mulher, porque ele não sabia mais da Júlia. E os dois se encontraram. Aí depois que a Júlia olha para ele, ela vê que ela gosta do Eládio. Aí depois, ela vê as coisas erradas que o Eládio fez, aí ela fica. Aí o Arturo dá em cima dela. Aí ela não sabe o que fazer. Arturo, o Eládio. Aí depois ela briga, dá um tempo. Aí ela chega, tá no psicólogo e diz, eu não quero mais ninguém. Eu quero ser livre, eu não quero nenhum dos dois. Aí acaba que o Arturo acaba morrendo. Mas não é esse o problema, porque ela já tinha decidido que não ia ficar com nenhum dos dois. Aí ela vai viajar. Aí a gente tá achando, ela vai viajar, vai ficar na viagem. Não, aí você vê o Eládio todo arrumadinho, que é o Fernando Colunga, de óculos escuros, todo bonitinho, aparece numa praia, aonde a Júlia está, e fala com ela. Ela fala, o que você tá fazendo aqui? Eu tô procurando em todos os lugares que você gosta. Porque eu não consegui te esquecer. Aí fala umas coisas bonitas pra ela, ele lindo de morrer olhando pra ela. Ela vai lá, beija ele e aceita dar uma segunda chance pra ele. Esse casal é tóxico, mas aí eu passei o pano, porque, apesar de tudo, eu achei que o Eládio e a Júlia tiveram uma química tão grande que eu passei o pano pro casal, apesar de ser errado, tá? Então, são esses mais ou menos o casal. Existem vários casais de novelas mexicanas tóxicos. Esses são os 5 que eu escolhi. E vocês? O que vocês acham desses casais das novelas mexicanas que eu escolhi? Vocês concordam comigo ou vocês têm sua lista? Deixa nos comentários. O que você acha da minha lista? Você tem suas listas? Deixa seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos!